Para mim é um prazer estar aqui participando. Creio, né, que é um propósito, porque Deus tem ardido algo muito profundo no meu coração. E eu acredito que quando Deus arde algo no nosso coração, é para ser compartilhado, né? E eu sou muito feliz, pastora Luciana, pela tua vida, pela nossa aliança. Creio, sim, que é uma aliança de propósito, com propósito, e há algo, né, que está se desenrolando, e Deus vai mostrando o propósito maior. As nossas meninas, que já conhecemos, as nossas discípulas que estão participando, e as que conhecemos hoje. É um prazer conhecê-las, estabelecer essa mesma aliança com propósito aí, e o meu desejo maior é ser um instrumento de Deus para a vida de vocês, amém? E compartilhar. Eu tenho compreendido que Deus tem fontes e canais, e alguns são canais, mas o propósito maior de Deus é que sejamos fonte. Porque Jesus declarou isso, né? Que aquele que beber da água, aquele que bebe da fonte, ele também passa a ser uma fonte, onde outros tomarão da água do Senhor, saciarão a sua sede. E a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu disse, Deus, ser um canal é bom, mas ser uma fonte está dentro do teu propósito maior, né? Saciar a sede, matar a fome, de forma que vem direto da fonte do Senhor, daquilo que Deus traz para o nosso coração. E o que eu quero compartilhar nessa tarde, dentro do nosso tema aí, né, que foi o que Deus estabeleceu no nosso coração, sobre os princípios imutáveis para uma vida de conquista. Eu estava outro dia orando, né, dentro dessa realidade que o mundo está vivendo, a nossa cidade está vivendo e a igreja está vivendo. Nós estamos inseridos dentro desse momento tão difícil, mas já previsto, né? Porém, a gente precisa de direcionamentos de Deus, de orientação de Deus. E eu estava orando, pedindo ao Senhor que se manifestasse com uma revelação ao meu coração. E Deus disse-me claramente, vamos lá, eu vou te mostrar na palavra. Então, eu acredito muito, muito, que servimos a um Deus que fala num tempo presente, num tempo real, aleluia, e que revela o teu coração, e que tem muita coisa declarada na palavra dele, que ele quer trazer ao nosso entendimento. E ele trouxe algo ao meu entendimento, eu quero compartilhar com você. Quando ele disse para mim, abre a Bíblia em Gênesis e eu falarei contigo e trarei revelação. Quando eu falo de princípios, ou a Bíblia fala de princípios, nós entendemos que Deus, para toda a criação, tudo que ele criou, ele estabeleceu leis específicas, né? Para o mar, para a natureza, para tudo que ele criou. Por isso o mar tem o seu limite, não pode passar dali. Um exemplo que eu estou dando. Então, para tudo, ele estabeleceu as suas leis, os seus princípios. Por isso somos guiados por princípios de Deus. Somos orientados por princípios de Deus. E esses princípios, eles são para todo ser humano. Onde você estiver, você vai viver, se você viver esses princípios, você será abençoada. Você pode estar na Alemanha, né, nos Estados Unidos, na China, no Chile, enfim, no Brasil. Esses princípios é para todos nós, é para o ser humano. Eles não mudam porque nós estamos em nações diferentes, culturas diferentes. Os princípios não mudam. E quando nós entendemos isso, nós somos guiados, não é pelas nossas emoções. Em um momento como esse, se você se deixar ser guiada pelas suas emoções, por aquilo que você está vendo, você entra em depressão. Você fica angustiado, porque nós estamos em uma avalanche de caos. Nós estamos em uma avalanche de destruição, de morte, em um cenário de morte. Então,
Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, por aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. Mas ainda assim, dentro de um tempo de caos, precisamos ser guiados pelos princípios de Deus. Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra em Gênesis, capítulo de número 1, e versículo de número 1 também, nós vamos andar um pouquinho. Veja bem, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Oh, glória a Deus. Versículo número 2, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, envolvia toda a extensão da terra ou das águas, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Então, nós temos dois cenários. Nós temos um cenário, né, da criação de Deus, e nosso Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, e a gente já entendeu que essa terra, do versículo de número 1, é uma terra perfeita. Não há deformação, não está vazia, não há escuridão nela. Glória a Deus, porque o nosso Deus é perfeito e tudo que ele cria é perfeito, tudo que ele estabelece é perfeito. Então, nós estamos entendendo nesse cenário dois estágios de uma mesma terra, onde uma é perfeita, está tudo alinhado, não há escuridão, não há vazio, não há deformação, não há destruição. E entendemos que esse primeiro estágio dessa terra é o propósito de Deus, continua sendo o propósito de Deus. A perfeição, o alinhamento, o enchimento, por isso que a Bíblia vai dizer que temos que ser cheios e não vazios, né? O propósito permanece. Não há no propósito, no coração de Deus, a deformação, o vazio e muito menos o domínio da escuridão. Sendo assim, eu olho para dois estágios dessa terra e vejo um perfeito alinhado com Deus, e olho para o outro estágio e vejo a destruição, o caos estabelecido. E não é muito diferente do momento que estamos vivendo. Estamos vendo o caos estabelecido. E era isso que eu perguntava para o Senhor. O Senhor disse: então eu vou te mostrar na minha palavra como eu, o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, lidou com o caos. Porque foi primeiro. Olha para uma terra caótica, desestabelecida, desestabilizada na escuridão. Queridos, primeiro eu vejo um Deus mostrando o seguinte: a realidade. E muitas de nós temos que ser impulsionadas por Deus para mostrar, para olhar para a nossa realidade como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Olhar para a nossa realidade como ela é, não como foi nos profetizado, não como Deus quer fazer, mas para que Deus faça aquilo que ele propõe no coração. O início é nós olharmos com realidade. Logo, eu chamo a sua atenção nesta hora. Olhe para a sua realidade, não somente para as promessas. É importante olhar para as promessas. Promessas é o lugar onde nós vamos chegar. É aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele prometeu. Mas para Ele fazer aquilo que Ele tem a fazer, Ele tem que ter um início, Ele tem que ter um começo. E o começo é o caos. Muitas vezes. É olhar para a nossa realidade. Espera aí. Eu creio nas promessas de Deus sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o ministério que Ele deu. E eu estou olhando para um futuro também. Eu estou olhando profeticamente. Nós acabamos de fazer aqui um ato profético. Olhando para uma nação, para o futuro, onde Deus tem promessas nessas nações. Mas, como eu vou chegar nesse tempo? Eu preciso olhar para a minha realidade. Então, Deus, quando Ele olha para uma terra agora caótica, qual foi o primeiro passo de Deus para trazer mudança? E aí eu quero ir com você no versículo de número 3.
O versículo de número 3, disse Deus, haja luz. Por que diante de 3 pontos, aqui é o que eu estou pontuando para você, deformidade, vazio e escuridão. São 3 pontos apresentados aqui nessa terra deformada. Por que Deus ele vai primeiro para colocar? Ele olha o caos e diz assim, primeiro eu vou estabelecer luz. Haja luz. E aí eu quero lembrar você que essa luz aqui do versículo de número 2 nada tem a ver com o sol e com as estrelas. Sabe por quê? O sol e as estrelas são criados no 4º dia. Não havia sol e estrelas aqui. Não em ordem, pelo menos. Então, essa luz declarada aqui não tem a ver com a luz do sol, não tem a ver com as estrelas, não tem a ver com o cosmos em si, com o universo. Tem a ver com o dono do universo. Tem a ver com Deus. Era Deus, aleluia. Deus dizendo o seguinte, não posso colocar nada em ordem antes que a minha presença seja manifesta. Aleluia. Antes que a glória de Deus seja manifesta. Logo, se não, Deus não está falando do sol, da lua, das estrelas, essas trevas aqui não é somente a noite natural. Essas trevas é a presença do maligno. E eu quero que você preste atenção no teor, porque ele está dizendo que cobre toda a terra. Havia um nível de expansão de trevas. Havia um nível de domínio de trevas. E as trevas, a escuridão, cobria toda a terra. Então, primeira preocupação de Deus é a manifestação da presença e da glória dele naquele ambiente caótico. E por isso nós precisamos orar, para que o Senhor entre nesses ambientes, antes de nós. Não adianta nós entrarmos em um ambiente caótico e querer que Deus mude aquilo se Deus não entrar na nossa frente. Glória a Deus. Se ele não manifestar a glória dele primeiro. Muito pelo contrário, nós vamos seguir essa... É a arca aqui representada, onde a arca vai. É a representação. Então vamos. Foi a tomada de Jericó, quando o Senhor disse, olha, para os sacerdotes, primeiro a arca vai à frente, representando a glória de Deus com o sacerdócio, e depois vai o povo. Então tomareis aquele ambiente, aquele território. Então Deus, ele manifesta a luz, haja luz. Por que também a luz? Primeiro, porque é o combate das trevas. É Deus declarando a presença e o governo dele. E as trevas têm que se retirar. Quando essa glória entra, há um impacto no mundo espiritual, tem que acontecer. As trevas têm que se retirar para que haja o novo de Deus. Deus não pode manifestar o novo dele sem primeiro combater as trevas existentes naquele ambiente, queridas. Aleluia. E aí, quando eu falo desse combate espiritual, eu falo também da necessidade da luz de Deus, da visibilidade do ambiente para nós conseguirmos enxergar. Sabe por quê? Quando Deus ele manifesta, haja luz, eu quero conjecturar com você agora, a andar no mundo espiritual, onde você não está enxergando nada. E muitas vezes nós, pastoras, líderes, somos desafiados em situações, tanto na nossa vida pessoal, como na igreja, como num projeto em que Deus tem nos dado, e nós olhamos e dizemos, meu Deus, eu não estou conseguindo ver o caminho, eu não estou conseguindo enxergar a porta, por onde eu vou começar a tratar essa questão, a tratar essa situação. Nós somos desafiadas. E aí, quando a Bíblia diz, haja luz, era Deus literalmente trazendo luz, dizendo, vamos olhar sobre o holofote da luz de Deus.
Deus clareando a situação sobre o olhar dele, e dizendo, olha como eu estou olhando as trevas. Olha além das trevas e eu vou conseguir. Olha além do problema e você vai enxergar. Tem solução, mas nós não estamos vendo, porque muitas vezes o impacto espiritual é tão grande e a cobertura, a presença do mal é tão grande que os nossos olhos não conseguem ver. E Deus precisa trazer à luz a presença dele, o olhar dele. E ele diz, olha com o meu olhar e eu vou te mostrar que tem resposta sim. Em um ambiente que parece que não tem mais o que fazer. Porque você olha para uma terra dessa, o quê? Descarta isso, não tem mais jeito. Né? E Deus diz assim, não, eu não vou fazer nova, eu vou trabalhar nessa terra. É isso que eu amo, Senhor. Porque o Éden ali, a terra, Deus não descartou essa e desfaço. Não, ele diz assim, vou trabalhar aqui, vamos colocar luz. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre tudo que Deus te deu. Aleluia, Deus vai se manifestar nas trevas aí, vai trazer luz, vai trazer entendimento, vai trazer inteligência, vai dar a ele a visão dele, para que você enxergue a glória dele aí. Tem vitória no meio desse sim. Glória a Deus, tem resposta sim, tem milagre sim. E ele agora quer trazer o seu entendimento. Aleluia, assim como ele trouxe o meu entendimento para a minha vida, para a minha realidade, ele está trazendo para a tua. Que você comece a andar, colocar isso em foco agora. E aí ele olha uma realidade. Muitas vezes nós não queremos olhar com verdade, porque muitas vezes a verdade dói. Reconhecer que fracassamos dói. Reconhecer que demos passos errados dói. Impensados, insensatos e dentro da ignorância do entendimento, dói. Reconhecer que muitas vezes nós fizemos parte de um processo de destruição, mesmo sem querer. Então, é disso que eu estou falando. Olhar com verdade, não com emoção, mas com verdade. Havia trevas? Havia. Estava vazia? Estava vazia. Havia a presença do mal? Havia. Olhe para a tua realidade, não tenha medo. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando sobre o olhar de Deus, onde Deus está dizendo, olhe com verdade, porque eu vou trilhar caminhos, vou andar com você para uma grande restauração. Não é para um olhar de acusação, onde você é acusada, tá vendo aí? Eu lembro muito de Eva nesse processo. Eva era uma mulher extraordinária, porque depois dela ter pactuado, tá? Ter pactuado nesse processo de destruição lá na frente, ou de privação, não nesse momento, mas à frente, quando ela é tentada pela serpente Satanás e ela permite que isso aconteça, ela leva isso a Adão, e ali eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles entram num ambiente onde Deus disse que não era para entrar, e depois de todo o processo Deus diz assim, não, então agora vocês vão ser tirados desse ambiente. Você vai ter dores, o homem vai ter dores, vai trabalhar agora para o seu sustento, terá dores, um processo difícil. E ela olhar e dizer assim, eu participei disso. E ainda assim, se colocar nas mãos de Deus e dizer tudo bem, ainda assim, Deus fará um novo. Deus me dará. Quando ela tem agora, ela continua gerando. E quando ela gera Caim e Abel, e passa pelo processo, e ela gera Sete, e começa algo novo, e ela se coloca nas mãos de Deus, tem que acreditar que o nosso Deus é um Deus que entra no caos e faz coisas novas, sim. Ele quer fazer sobre esse olhar que precisamos olhar para a nossa realidade. E aí eu falo agora de um segundo ponto dessa palavra, tá? Quando eu olho com realidade,
eu preciso também entender que Deus, quando Ele olha para essa realidade, diz assim, vamos planejar? Vamos planejar a partir dessa realidade? A minha realidade é essa, da minha casa, do meu ministério, da minha vida pessoal, da minha vida financeira. É isso aqui. Tudo bem, traz para a luz. E aí eu agora falo de um segundo passo necessário, planejamento. Eu estou falando de projeção, de você colocar mesmo no caderno, de você fazer anotações, não só na tua mente, mas de você trazer o que Deus vai estabelecer a partir do momento que você está vendo. Ele vai começar a estabelecer caminhos, de não guardar só na tua mente, de colocar mesmo no papel, numa projeção para o mundo real, onde você tira da sua mente, do teu coração e traz para o mundo real. Sabe por quê? Porque há um impacto muito grande quando você tira, aleluia, da sua mente, você diz assim, Deus, eu passo tudo isso para uma projeção. Portas começam a se abrir. Há algo muito grande. Eu quero dizer para você que nós estamos falando de um reino onde tem chaves que vão abrir portas para territórios ainda não alcançados. E quem falou sobre isso foi Jesus. Tá? Jesus disse isso em Mateus, capítulo de número 16. Quando ele conversa, ele chama para si os seus discípulos. E ele tem um tete-a-tete com os discípulos, onde ele pergunta para os discípulos e ele diz assim, o que dizem que eu sou? O que falam de mim? O que o mundo fala de mim? O que a multidão fala de mim? E aí os discípulos se manifestam ali e dizem assim, olha, dizem que tu és profeta. Alguns estão dizendo que tu és João Batista ou até Elias. E Jesus continua a conversa agora para os discípulos. Ele sai do âmbito da multidão, olha nos olhos dos discípulos e pergunta assim, e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque isso é importante para Deus. O que o mundo pensa é uma questão, mas como você pensa Deus? Como o mundo vê Deus é uma questão. E como você vê Deus é outra questão. E Deus quer gerar a visão dele dentro de você. Sabe por quê? É a visão dele gerada dentro de você que vai mudar o mundo. Não é a visão do mundo que vai nos influenciar, mas a visão de Deus gerada dentro de mim, de você, que vai mudar o mundo. Por isso Deus, Jesus ali, ele confronta os discípulos e diz assim, tudo bem, essa é a visão do mundo, mas e vocês? Como vocês estão me vendo? Como vocês estão me enxergando? E aí Pedro, como sempre, né? Ele sai na frente e ele fala de maneira muito profunda, de maneira muito extraordinária. Vamos ver aqui, 116. Não. Quando ele responde, me ajudem aí, porque Deus está me dando muita coisa aqui agora também, eu vou compartilhando, tá? Quando Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridas, Jesus disse assim, Pedro, não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ele diz assim, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. E darei a ela as chaves do reino, chaves no plural, do reino de Deus. E eu acredito que muitas dessas chaves, pastora Luciana, pastoras, irmãs, mulheres de Deus, muitas delas estão lá em Gênesis. E uma dessas chaves
para possuirmos o reino está no planejamento, na projeção, está em tirar da revelação que ele traz para o teu coração e colocar mesmo no papel, onde você vai enxergar, onde você vai criar e você vai declarar. Eu sei o que Deus quer, como Deus quer que eu me mova. Eu sei o passo que Ele quer que eu dê. Sabe por quê? Porque quando Ele cria ali, Ele está criando, trazendo uma reforma, dando alinhamento à terra, preenchendo o vazio da terra, glória a Deus. Então, Ele mesmo faz isso. E aí eu volto agora com você em Gênesis, para nós entendermos esse teor, onde ele cria, pastoras e irmãs, cada dia, no primeiro dia, ele disse, haja luz. E no final desse dia ele diz assim, e viu Deus que era bom. Por que a importância do planejamento? Porque quando você planeja, você tem um norte, você tem um direcionamento, você não vai fazendo ao léu. Você sabe para onde você está indo e por que você está dando cada passo. E quando Deus ele traz esse planejamento, tanto na criação da terra como na criação do mundo, do homem, ele diz assim, façamos o homem, criemos o homem. Ele planejou o ambiente onde o homem estaria, antes de colocar o homem, as necessidades desse homem, antes de criar o homem. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu fecho aqui para você dizendo o seguinte, um dos pontos de erros do ser humano, e muitas vezes nosso, tem sido estabelecer coisas novas em um ambiente desorganizado. Estabelecer o novo sem um alinhamento daquilo que já está existente. Deus, antes de criar o homem, ele organiza o ambiente. Ele alinha o ambiente. Queremos que Deus manifeste algo maior, mas a minha pergunta é, o que ele já colocou nas tuas mãos está em alinhamento? Está ordenado? Está organizado sobre a ótica de Deus? Queremos que Deus manifeste um milagre na nossa vida financeira. Glória a Deus. Mas a sua vida financeira, a vida financeira da sua empresa, a vida financeira do núcleo que você representa, está alinhado com os princípios de Deus? Porque Deus te fez promessas de algo maior, ponto, e Ele é poderoso e Ele quer fazer. Mas aquilo que Ele já te deu está alinhado nos princípios? Porque se não está alinhado, está em caos. Porque Ele te dará algo maior e novo antes que alinhe aquilo que Ele já te deu? Essa é uma pergunta que precisamos responder e rever. Por isso a luz, por isso olhar com realidade. Porque Deus não pode manifestar o novo sem primeiro nós alinharmos aquilo que nós já temos. Queremos que Deus manifeste o novo e a glória dele nas famílias. E a nossa família, a nossa casa, o nosso núcleo está em ordem. Porque Deus quer trazer muitas famílias, Deus quer fazer coisas extraordinárias, Deus quer nos levar em muitos territórios, mas o primeiro território que precisa estar em ordem é a nossa casa. E eu vou dar um exemplo prático da minha realidade. A minha casa está em construção. E aí, eu construí e disse, vou entrar na casa. Peguei o quarto da minha filha e arrumei mais ou menos. Fui para a sala e arrumei e não terminei. Fui para o meu quarto e num dado momento eu olhei, não tinha nada terminado. E isso causava desgaste. Porque eu entro no meu quarto e eu procuro, onde estão as tomadas? Não foi colocadas ainda.
mas eu já estou usando esse ambiente. E eu tenho que me deslocar dali, estou dando exemplo. E aí vou para a cozinha e eu detecto um desgaste ali. No final, tudo está sem acabar e está gerando desgaste, que tira a minha energia. A energia que era para eu estar focando em algo novo, eu não consigo, porque o que está estabelecido não está acabado. E eu acabo colocando a energia ali. Isso, Deus quer alinhar. Então é preciso olhar. E aí eu olhei para minha casa, espera aí. Não posso mais apontar para todas as direções. Vamos parar. Chamei meu esposo e disse, vamos fazer uma avaliação real, onde nós vamos terminar. É o quarto? Então vamos. O que precisa para terminar o quarto? Precisa de piso, precisa disso, precisa de tomada, precisa de tinta. Ok, tá aqui. Alistei. Então nós vamos parar as outras áreas agora e vamos terminar esse quarto. Por quê? Porque o que gerava desgaste aqui nesse quarto é uma cortina que está gerando desgaste. Vamos colocar essa cortina, porque toda vez que eu preciso escurecer, não tem a cortina. E isso está mexendo com as minhas emoções. Talvez coisas simples, mas que está te desgastando por falta de ordem. Qual é o problema? São as tomadas. Vamos colocar. Concluir o quarto. Aí eu vou para o terceiro ponto já, que eu sei que a gente nem tem tanto tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Por isso, Deus levou o tempo até o sétimo dia, que a gente entende que é muito mais, é um tempo de Deus, mas por que Deus conclui, pastoras, cada uma das suas obras? Quando ele fez tudo que fez no primeiro dia, no versículo 4, diz assim, viu Deus que a luz era boa. Sabe por quê? Quando você conclui, gera em você o sentimento, a energia necessária para você focar no próximo empreendimento. Por isso, Deus dizia assim, que coisa boa, conquistei, criei, formei. O que gera dentro de mim, de você, é o combustível necessário para que você foque em algo novo com coragem, com alegria, com determinação. Mas quando você não conclui, você vai carregando o desgaste de cada área não concluída. E no final dela, sabe qual tem sido? A frustração. Porque você olha para todos os lados e não vê resposta. Você olha e o caos continua ali. Não tem nada que você se agarre e diga assim, ei, isso aqui teve êxito. Por isso Deus não faz tudo de uma vez, ele faz um por dia, por um tempo, mas ele chega ao fim, e onde ele pode olhar e dizer assim, é muito bom. Aí eu digo para você, amada, se Deus que é Deus, ele estabelece, ele projeta, como nós vamos conseguir ter êxito sem projeção? Sem alinhamento? Sem preparação? Não dá. Então temos que parar e rever as nossas projeções, alinhar os nossos propósitos, como eles estão. E outra coisa, finalizar o que começamos. Finalize a obra da tua casa antes de começar outra. E agora eu não estou falando só no âmbito espiritual, estou falando na vida. Finalize esse quarto para você ir para a sala. Para que você tenha a alegria de olhar e dizer, o mesmo Deus que me deu força de finalizar esse quarto e está gerando essa alegria no meu coração. É o Deus que vai
me dá graça para finalizar a sala e o quarto do filho e a casa. Da mesma maneira, olhe para o ministério que Deus te deu, para a liderança que Deus te deu, para que ele te dê caminhos, mas finalize as projeções. Olhe com esse olhar e você vai ver que algo extraordinário vai começar a acontecer, vai haver um desatar, porque são chaves poderosas. Eu quero liberar sobre a palavra de Deus essa chave do Senhor, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a vida dos teus filhos. Glória a Deus. Comece, olhe com essa projeção. E aí eu quero declarar 2 chaves poderosas para fechar essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Queridas, mentoriação. Como está a mentoriação de Deus sobre a tua vida? Sabe por quê? Porque depois de que Deus cria todo o ambiente, eu não vou discorrer aqui, porque eu quero ir para esse ponto. Depois que Deus cria tudo e Ele forma esse homem dentro desse espaço, Ele forma um homem perfeito, sim ou não? Sim. Porque ele é perfeito. Então Adão era perfeito. Mas por que Adão, sendo perfeito, ele precisava de que Deus vinha toda virada de tarde para estar com ele? Se ele era perfeito e Deus deu o governo, desgoverna sobre a terra. Mas mesmo assim Deus vem toda tarde para mentorear Adão. E aí eu trago para você essa reflexão. Nós precisamos ser mentoreados por Deus e precisamos de pessoas, sim, que tenham alcançado mais de Deus, de homens e mulheres, para nos auxiliar nessa mentoreação, para enxergar relacionamentos, para conseguirmos ver mais longe. Deus mentoreava Adão e dizia: Adão, vamos conversar? Vamos olhar o que está se passando, como você está sentindo, como você está vendo. Aleluia. E eu digo para você que mesmo depois da queda, Deus, o problema com o pecado é do ser humano, não é com Deus. Deus detesta o pecado porque ele destrói o ser humano, mas Deus não deixa de se manifestar. Porque quando Adão, sendo mentoreado por Deus, ele é seduzido por Satanás ali na pessoa da serpente, Deus não deixou de descer à terra e chamar Adão: Adão, onde tu estás? Deus permeou aquele ambiente e disse: onde tu estás? Está escondido porque, Senhor, eu comi a mulher que tu me deste, né? Me seduziu, eu comi e tal, né? E aí? Ele diz assim: tudo bem, mas eu estou aqui para te mentorear do mesmo jeito. Eu não deixei. Eu não deixo de estar aqui te mentoreando. Porque o problema com o pecado é com você. Você é maior para mim do que o pecado. Eu vou continuar te mentoreando. Isso traz uma resposta poderosa para mim e para você, porque nós também tropeçamos. E muitas vezes temos que lidar com essa realidade. E precisamos entender: eu tenho um Deus que continua acreditando, mesmo quando eu tropeço, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu não sei lidar com as minhas realidades. Ele continua querendo me mentorear, me orientar e trazer resposta de bênção sobre a minha vida. Então, queridas do Senhor, eu chamo você para pensar na mentoreação a seu respeito, porque nós precisamos, mas também para você avaliar como você tem mentoreado a sua casa. Nossos filhos precisam ser mentoreados. Precisamos ter tempo para mentorear nossos filhos. Nós vamos inculcar nos nossos filhos, nos nossos netos, enfim, nossos discípulos precisam ser mentoreados. Não adianta você dar o governo para eles, derramar da unção e reconhecê-los, se você não mentorear. Deus deu o governo a Adão, mas continuou mentoreando Adão.
Continue mentoreando aqueles que Deus te deu, a tua casa, os teus filhos, em nome de Jesus. O inimigo não vai roubar os nossos filhos, é a herança que Deus nos deu. Mas para isso você precisa ter tempo para mentorear. Precisamos ir às nações, mas a primeira nação é a nossa casa, não se esqueça disso. Tenha tempo para mentorear seus filhos. Traz seus filhos para o colo. Ore com seus filhos, ore com o esposo. Senta para mentoriação familiar. Mantenha toda tarde, toda virada do dia. Glória a Deus, Deus estava ali mentoreando. Precisamos mentorear. Precisamos estar próximo daqueles que Deus colocou sobre o nosso comando de orientação, de conselho. Precisamos trazer de Deus para aqueles que Deus colocou. E aí eu fecho essa palavra com a terceira chave para a tua vida, que tem sido área muito importante, que tem destruído vidas, famílias e ministérios no meio desse caos todo que são as finanças. Precisamos entender que os princípios estabelecidos precisam vigorar em tempo de caos. Precisam permanecer em tempo de caos. E eu vi isso aqui também em Gênesis. Veja bem, foi algo muito profundo para o meu coração. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, olha o que a Bíblia está dizendo. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus traz o princípio da fidelidade aqui, dos dízimos aqui. Eu, pelo menos, sempre tinha entendido que foi a partir de Abraão, com Melquisedeque, né, de Moisés com a lei. Mas quando eu olho aqui em Gênesis, eu estou vendo Deus falar do princípio da prosperidade, em um tempo onde Ele está restabelecendo a promessa dentro do caos. Ele faz essa alusão, quando ele diz o seguinte: de todas as árvores, eu te dou um todo, comerás livremente. Eu criei, eu formei, plantei para você, eu te abençoo com todo. Mas dessa aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma parte dela não comerás. Essa aqui é do Senhor. Dela não comerás. É de Deus, é minha. O dia que comeres dela, enquanto, Adão, você não comer dessa parte, eu tenho compromisso. Não, você não vai trabalhar, você tem tudo. Eu tenho um compromisso de cuidar de você. E eu vou cuidar de você. Mas o dia que você comer dela, eu não tenho compromisso. Sabe por quê? Estarás sob maldição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem tudo, mas essa parte não toca, não come. Toca, não come. Não se alimente dela, não possua ela. O homem comeu. O que acontece? Dores, sofrimentos e angústia. Nós não podemos viver um tempo de prosperidade no meio de caos sem estabelecer o princípio de Deus também nessa área. Não tem desculpa, não tem negociação. Então, queridas do Senhor Jesus, Ele está se manifestando no caos da nossa vida.
Não importa o que o mundo esteja vivendo, nós olhamos, nos importa, porque nós queremos fazer a diferença. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus está trazendo luz para você nessa tarde, para a sua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida. Desde que você entenda que os princípios estão estabelecidos, chame Deus. E eu quero fechar essa palavra orando, porque Deus, desde que Deus me deu essa palavra, Ele começou a mudar a realidade na minha casa, na minha família e no ministério que Ele nos deu para cuidar. Glória a Deus. E estamos influenciando a vida de pessoas que estão mudando as suas realidades. E eu quero deixar essa palavra nessa. Não tem caos que Deus não transforme quando você segue os princípios estabelecidos do Senhor. Continue sendo fiel, fidelidade é princípio. Não deixe que as circunstâncias destruam a sua fidelidade. Continue chamando o Espírito Santo para te mostrar com verdade. Não tenha medo, olhe para a tua realidade, saiba que independente da profundidade de destruição, Deus é o Senhor para se manifestar. Eu passei por caos, por muitos caos na minha vida. A pastora que é mais próxima, as que são mais próximas, sabe disso. No ditado popular, beijei a lona mesmo, muitas vezes. Mas o Senhor ali disse: levante, vou te mostrar caminho de conquistas e vitórias. Eu vou te levantar e vou te mostrar os caminhos. E Deus tem mostrado, eu tenho vivido. E eu quero declarar essa palavra. Esse jardim caótico, Deus colocou tudo ali, as plantas, o alimento, tudo que o homem necessitava. E Ele está entrando nessa tarde na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Onde você estiver, eu quero fazer uma oração agora. Se você puder, levante suas mãos aos céus. Aleluia. Espírito Santo, tu ardes esta palavra dentro de mim. E eu creio que a mesma manifestação da tua glória no caos da minha vida, da minha realidade, onde o Senhor tem manifestado o teu poder, tem colocado luz, tem mostrado caminhos, com a inteligência do teu Espírito, nessa hora o Senhor se manifesta na vida dessas mulheres, dessas pessoas, onde a nossa voz alcançar, que o teu Espírito, que não está preso nas limitações humanas, mas se manifesta onde a nossa voz chega, que ele seja derramado agora, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria, de unção, de glória, de poder. Toque a alma, as emoções dessa mulher, dessas pessoas que me ouvem agora, que estão nesse aspecto que a terra estava, coberto por trevas, por sentimento de morte, de dor, de destruição. Toca agora sobre a tua glória e começa a gerar esperança no coração dela, Deus. Enxugue as lágrimas dessa pessoa. Ah, Senhor, que não está vendo caminhos, portas que se abrem, começa a mostrar essas portas, começa a revelar. Espírito Santo, tu és um Deus vivo, que fala e manifesta a tua glória. Senhor, não deixa essa mulher desistir como se não tivesse resposta, porque tu és um Deus de resposta. Entra nesse caos e começa a trazer um novo planejamento, começa a mostrar para ela, que ela começa a enxergar a partir de agora. Tire as escamas dos olhos agora, em nome de Jesus, que ela comece a ver o diferente, um caminho novo, que ela comece a projetar, que haja um impacto no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu libero palavra profética sobre ela, de bênção, de crescimento, de vitória, em nome de Jesus. Sobre os filhos dela, sobre o esposo, sobre a parentela, sobre a igreja, em nome de Jesus, que se desenvolva o mundo espiritual agora, no nome de Jesus, que comece algo novo a acontecer profeticamente agora. Senhor, que
tudo que elas começarem, elas consigam terminar. Que o Senhor envie agora, Espírito Santo, provisão. Oh Deus, Tu és um Deus de provisão. Que o Senhor traga provisão. Que o Senhor abra as portas. Que haja provisão de cura. Cura das enfermidades. Que o Senhor toque agora. Cura das emoções. Em nome de Jesus. Que o Senhor comece a trazer, em nome de Jesus, nas mãos dela, tudo que elas precisam para terminar o que elas começaram. E que o Senhor dê a elas a alegria de olhar e sentir a satisfação, Senhor, daquilo que o Senhor falou que faria, que elas possam olhar e dizer, o Senhor me prometeu, e eu vejo o cumprimento disso, e eu me alegro com isso, e eu glorifico ao Senhor por isso. Aleluia! E que elas contem isso a outros, que a família veja, que a parentela veja, que a igreja veja e te glorifique também, Deus. E o Senhor seja exaltado e que isso gere ânimo para novos projetos, novas projeções que estão no teu coração. E eu quero declarar sobre elas a palavra de Paulo que disse que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, Deus, são as que Deus tem preparado para aqueles que te amam. Elas não viram ainda porque tem coisas novas para acontecer. Tem coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, que o Senhor vai trazer, mas que já está no teu coração. E o Senhor vai revelar a este mundo, na vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Dê a elas o teu governo, porque nós somos governo do Senhor nessa terra. É através de nós que o Senhor se estabelece, Espírito Santo. E eu quero declarar isso, que elas sejam tocadas, que toda depressão seja destruída agora, que a alegria do Espírito inunde suas vidas e comece a borbulhar novo do Senhor em seus corações, em nome de Jesus, e que elas tenham testemunhos de vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu sinto essa presença, que ela te inunde. Amém, queridas? Amém, pastora? Glória a Deus.